Vamos começar a aula de hoje, a live de hoje, a maratona de hoje, onde eu vou te falar um pouquinho, vamos conversar sobre crise versus oportunidade. É isso mesmo. Não é de hoje que estamos passando uma crise severa, tá? A gente já está passando uma crise já tem alguns anos aí. Desde 2014, a gente vem enfrentando uma crise grande aqui no país, no Brasil. E essa crise tem afetado nós indiretamente e diretamente, tá? Por que eu falo indiretamente e diretamente? Porque às vezes a crise que a gente passa é econômica, outro ano vem uma crise política, outro ano vem uma crise na sociedade, outro ano vem uma crise da saúde. Então, ano após ano, a gente está passando por situações adversas que está fugindo do nosso controle. Às vezes alguém toma uma decisão que afeta aqui embaixo. Outras vezes alguém não toma a decisão que também afeta aqui embaixo. E aí, de qualquer forma, a gente sofre o impacto, tá? Mas o que eu quero trazer para você hoje, nesse assunto, crise versus oportunidade, é uma frase que eu venho carregando. É uma frase que faz muito sentido e tem um impacto muito grande. É a frase de Albert Einstein. Na dificuldade, no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Olha só que frase mais poderosa, que frase que tem um impacto gigantesco se você for colocar realmente na ponta do lápis. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. E o que é isso? Isso quer dizer, o que isso significa e o que a gente pode tomar de lição para os dias atuais. É que, por mais que esteja difícil, por mais que a gente ache que chegou no final do poço, por mais que a gente veja que está tudo perdido, sempre tem um meio da gente encontrar uma oportunidade para a gente resolver aquele problema, tá? Pensa assim, para melhorar, tem que piorar. Põe só isso na sua cabeça, de todo o seu negócio, na sua vida, seja na sua vida pessoal, na sua vida com a sua família, seja no seu empreendimento. Para melhorar as coisas, tem que piorar. E por que eu uso essa frase? Porque quando a gente tá, não sei se vocês se lembram, em 2018, 2017, 2018 mais ou menos, a gente passou por uma crise em 2014. Nossa crise iniciou mais ou menos em 2014. Lógico que a gente tinha passado por outras crises nos outros anos, mas a gente viu que apertou mesmo a crise no ano de 2014, quando a gente viu que o PIB reduziu, o PIB fechou negativo. Lembro até hoje, eu estava na faculdade, eu estava no ano terminando a minha faculdade, e o meu professor falou, no meio do ano, isso daí foi em junho de 2014. E o meu professor vira e fala assim, olha só, vocês vão ver que o final desse ano nós vamos fechar com o PIB ou zero ou negativo. E ninguém acreditava, porque ainda no meio do ano a gente estava com um PIB ainda de 2,3%, 2,1%. Então ninguém imaginava que em 6 meses a gente ia fechar o PIB negativo. E quando a gente fechou o PIB negativo, que aí a gente sentiu mesmo a crise, o dinheiro desvalorizar, a inflação subir, os juros aumentar, o dinheiro sumir do mercado. E aí muitas empresas começaram a patinar, tentando sobreviver. Beleza. Quando chegou em 2017, 2018, a gente mais ou menos entendeu que achou que a gente já estava controlando a crise. Nós achamos que conseguimos superar essa crise e agora as coisas vão caminhar. E quem aí lembra quando estourou a greve dos caminhoneiros? Se eu não me engano, foi em 2018. Em meio do ano de 2018, estoura a greve dos caminhoneiros. Mais ou menos para maio, se não me falha a memória, foi entre abril e maio, estourou a greve dos caminhoneiros do ano de 2018. E aí a gente viu um colapso que virou o nosso país. Por quê? Porque mais uma vez nos encontramos como se fosse estourada a nossa bolha e vimos a realidade que a gente não tinha superado crise nenhuma. A gente só estava simplesmente vivendo em uma bolha e se adaptando às situações que a gente já estava vivendo desde 2014. E aí, novamente, uma crise severa entrou de novo no mercado porque a economia de novo patinou, o comércio, tudo patinou. E aí a gente tentou o quê? De 2018 para cá, sobreviver. E aí, o que a gente está fazendo? Lembra que eu falei? Em meio da dificuldade,
a gente encontra as oportunidades. De 2018 para cá, todos os negócios estão tentando se reinventar, todos os negócios estão tentando arrumar uma maneira de sobreviver mediante a crise que nós estamos enfrentando. E o mais bacana é que eu digo para vocês é que negócio que nasce na crise é um negócio que você consegue realmente levar e sustentar há anos. E as pessoas olham para mim e falam assim, você é doida? Como assim? Um negócio que nasce na crise você consegue sustentar há anos. Por quê? Na dificuldade, encontramos as oportunidades. E quando você começa o empreendimento na crise, você já está começando o seu negócio na dificuldade. Sabe aquele negócio sem dinheiro? Aquele negócio tipo amarrado mesmo, que você tem que ficar dando, pular aqui, pensar em solução ali, pensar em solução aqui. E é nesse momento que vai surgindo as oportunidades e você vai driblando a crise. Você vai driblando a dificuldade que realmente se levanta na sua frente. É muito fácil você empreender quando o seu país ele está em condições favoráveis, quando o governo te dá linha de crédito, quando você tem clientes com dinheiro para comprar, quando você tem as coisas, tipo quando a gente fala, quando o mar está calmo. É bacana velejar. Qualquer um pode pegar lá o barquinho, entrar no mar dentro e começar a velejar. Beleza. Mas e aí quando esse mar começa a ficar revolto? Quando essas ondas começam a agitar? Quando você vê que uma onda é maior do que o seu barco? E aí? Será que você é um bom marinheiro mesmo? Será que você é um bom empreendedor na crise? É essa a pergunta que fica. Porque ser um bom empreendedor na abundância é legal, é bacana, você tem tudo a seu favor. Agora, ser um bom empreendedor na crise, aí é desafiador. Aí vem o desafio de você realmente se autossuperar. Aí vem o desafio de você realmente começar a pensar e inovar. Porque na crise você tem que inovar, na crise você tem que se preocupar literalmente com os seus clientes, na crise você tem que às vezes abdicar de algum desejo seu, de algum crescimento interno na sua organização para poder dar para o seu cliente, para você realmente atender o seu cliente da melhor forma possível. E muitas das vezes as pessoas não querem isso. Muitas das vezes as pessoas querem ter lucros, muitas das vezes as pessoas querem olhar só para o seu próprio umbigo. Mas na crise, a gente começa a olhar em um todo. Olha só, eu falei de 2018, né? 2018 estourou lá mais uma bolha, que foi a crise dos caminhoneiros, que eles pararam o abastecimento geral, entramos em um colapso, e beleza, 2018, 2019 foi difícil, porque foi uma mudança de governo, a população, uns aceitaram, outros não aceitaram, então a gente teve uma crise política, e olha no ano de 2020, onde todo mundo achou que as coisas iriam caminhar. E aí, como é que nós nos encontramos? Nos encontramos em uma crise de saúde, onde a gente agora tem que permanecer isolado dentro da sua casa, a economia literalmente parada, poucos ali que estão tentando girar a economia, o que mais está girando é saúde e alimentação, saúde que eu digo farmácia, alimentação, supermercado, porque são os itens lá da nossa pirâmide de Maslow, é o item básico, é a necessidade básica, que é a alimentação. Então, nesse período, nesse momento, o pessoal está preocupado consigo, com a sua sobrevivência, tá? Nesse momento, agora, entre crise e oportunidade, como as pessoas estão preocupadas com a sobrevivência, é esse momento que você deve pegar a oportunidade. É esse momento que você deve entender para poder ver quais dificuldades você está passando e em que lugar tem uma brecha para ter uma oportunidade. Pode ter certeza, toda dificuldade você vai encontrar a solução. É por isso que eu falo, empreender é trazer solução para o seu cliente, é trazer solução para o mercado, para o mundo, para o país. Empreender é trazer solução. Então, se você não quer resolver problema, olha, sinto muito te falar, se você não quer resolver problema, empreender não é para você. Por quê? Empreender não é para você? Porque a gente resolve problema todo santo dia. A gente apaga fogo todo santo dia. E se você não está preocupado em resolver o problema do seu cliente, se você não está preocupado em trazer a solução para o seu cliente, não é empreender na crise ou empreender na abundância que vai fazer a diferença. Não é isso. É o seu eu. Qual é o seu propósito? Tá? O que você vai fazer de diferente? Independente se está na crise ou não está na crise, o que você vai mudar?
o que você tem para agregar para o seu cliente. É isso que você tem que começar a pensar. Lembra que eu falei? É no meio das dificuldades que você encontra a oportunidade? Essa frase de Esther é uma frase, tipo, você pode carregar para a sua vida. Hoje eu vou parar e estou identificando uma dificuldade, seja na sua vida empresarial ou seja na sua vida pessoal. Para, analisa e pensa. Beleza, estou passando por isso. Por quê? Porque deve ter alguma falha. Aonde? Então, vou buscar onde está a falha e vou resolver e trazer a solução. Tá bom, você está sem cliente hoje. Beleza, a gente entende que hoje você está sem cliente porque a gente está passando por uma crise. Mas você está tentando resolver o problema do seu cliente? Está tentando trazer a solução para o seu cliente? Está tentando acalmar o seu cliente nesse momento de crise? E mostrar para o seu cliente que tem outras saídas? Mostrar para o seu cliente que tem um outro caminho para trilhar? Como assim um outro caminho para trilhar? Você está educando, ensinando, para quando o seu cliente sair da crise, para quando o país sair da crise, ele lembrar de você, que você ajudou ele de alguma maneira, e ele vir retribuir? Porque muitas das vezes a gente primeiro tem que dar para depois receber. E as pessoas não entendem isso. Os empreendedores às vezes não entendem isso. Às vezes entende que é lucro, lucro, lucro e pronto. Não é bem isso. A gente está em uma sociedade que a gente primeiro dá, a gente entrega. Entrega o quê? Entrega valor, entrega preocupação, entrega nosso eu mesmo. A gente primeiro tem que transformar a vida do nosso cliente para depois, com isso, repercutir e aí ser transformado a nossa vida. Por que que muitas empresas ainda grandes estão fazendo? Olha, para e observa. Vê o que muitas empresas grandes estão fazendo. Esses dias eu vi uma reportagem que uma empresa grande parou a produção dela para produzir máscara. Outra empresa parou para poder produzir álcool. Outra empresa parou para poder produzir aquela capa de segurança para os médicos e enfermeiros. E aí, o que essa empresa está querendo mostrar? Que a vida vem em primeiro lugar. A segurança do outro vem em primeiro lugar. Só que automaticamente ela está afirmando, colocando uma mensagem subliminar por trás disso, que ela está ajudando. E quando a crise passar, o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para ela com outro olhar. Por quê? Porque ela se preocupou com a vida daquela pessoa. Porque aquela empresa, em um todo, se preocupou em ajudar aquela pessoa. E aí, essa empresa não está passando na crise? Tá, gente, essa empresa está passando pela crise. Da mesma forma que você está passando por crise, a empresa também está passando. Só que elas escolheram o quê? Achar a oportunidade, em vez de focar na dificuldade. Essa é a diferença. Essa é a diferença de todo mundo. Tanto em pequeno empreendedor como um grande empresário. Se você foca só em dificuldade, em dificuldade, em dificuldade, o que vai acontecer com você? Você vai atrair só dificuldade. Se você foca em oportunidade, 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 o que vai acontecer? Você vai atrair oportunidade para você. Você vai atrair o quê? Abrir os seus caminhos para que realmente você consiga enxergar oportunidade. Eu costumo dizer assim, a gente atrai aquilo que a gente pensa, tá? Se a gente está em casa, borocochô, triste, de braço cruzado e falando, tô na crise, tô na crise, tô na crise. Ah, beleza, você tá na crise? Todo mundo tá. Mas o que você tá fazendo para sair dessa crise? Ah, não tenho o que fazer. Eu tô de quarentena. Eu tô aqui de quarentena, na crise, na dificuldade, lascado, sem dinheiro. Poxa, não é só você. Gente, pensa, nessa crise é o mundo que entrou na crise, é o mundo que está entrando em colapso. Só que nesse mundo a gente tem dois tipos de pessoas. A gente tem aquela pessoa que age, levanta, pega o medo e usa para impulsionar. E a gente tem aquele tipo de pessoa que está ali e usa o medo para se acomodar. Eu poderia muito bem, nessa crise, nessa quarentena, cruzar os meus braços e falar assim, não vou ajudar ninguém, eu não quero ajudar ninguém, porque simplesmente estou de quarentena, o que eu posso fazer? Gente, o que eu posso fazer? Eu falei, o que eu posso fazer para mudar a sua vida? Foi isso que eu pensei, o que eu posso fazer para mudar, te transformar? Então, eu montei essa quarentena desde o dia 31, a gente já tá com essa quarentena, tá com essa maratona, e aí eu tô trazendo assuntos para vocês vocês conseguirem estruturar o negócio de vocês, trazendo assunto para vocês usarem no dia a dia de vocês. Quantos temas nós já conversamos? Quantos temas nós já falamos?
E aí conversamos coisas que vocês até não tinham passado na mente de vocês, que abriram os olhos de vocês, deram um insight e falaram assim, poxa, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo. Realmente, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E é isso, no meio da dificuldade a gente encontrar uma oportunidade, tá bom? Então, senta hoje, olha o seu negócio em um todo e vê o que está difícil para você. Ah, tá difícil para mim encontrar clientes. Mas por que está difícil? Será que esses clientes pararam de comprar? Gente, eu vivo fazendo essa pergunta. Será que os clientes pararam de consumir? Não, eles não pararam de consumir. A prioridade deles é outra. Se você entender que a prioridade do seu cliente é outra, que a dor do seu cliente é outra, você vai identificar que nenhuma dificuldade que ele está passando, você pode encontrar oportunidade. O que é isso? Muitas pessoas hoje não estão trabalhando, beleza? Mas elas estão trabalhando dentro de casa. E aí dentro de casa, às vezes elas precisam fazer uma videoconferência, às vezes elas precisam abrir uma live como essa. Será que eu vou abrir uma live de pijama? Será que eu vou abrir uma live de camisola? Não, eu tenho que abrir uma live bem composta, eu tenho que ter roupa para poder me vestir, eu preciso de roupa para usar nesse momento. Por mais que eu estou dentro de casa, eu preciso me arrumar, eu preciso estar apresentável para vocês. Vocês estão encontrando, vocês estão identificando que tem uma oportunidade? Então quer dizer que em algum momento, será que essa pessoa não vai fazer uma reunião importante? Será que ela não precisa estar bem vestida para aquele momento? Será que ela não precisa de uma roupa nova? Por mais que as condições hoje estão realmente apertada, mas o pessoal está mais segurando para não comprar. Mas será que você trabalhando na dor do seu cliente, você não vai conseguir solucionar um problema que ele tem? Olha só, é uma sacada, tá? Quantas pessoas nesse momento não estão se reinventando? Será que não é o momento de você se reinventar? É na crise que muitas empresas crescem. É na crise que muitas empresas alavancam. Olha só para vocês terem ideia. Lembra na crise de 2014? Onde os empregos, muita gente foi mandada embora, onde o nosso PIB caiu, onde a taxa de desemprego, o índice de desemprego aumentou muito. E o que aconteceu? Veio a Uber. A Uber veio para o Brasil em meados de 2014, 2015. E aí o que acontece? As pessoas que começaram a ficar desempregadas recorreram a serviço autônomo. E elas mesmas seriam o próprio dono do tempo delas. E elas começaram a trabalhar para si. E nesse momento, a Uber ela começou a ganhar um capital incalculável. Por quê? Ela foi considerada a primeira empresa de serviço de automóvel, né, como táxi, como prestador de serviço, sem ter uma frota de carro dentro da empresa. Será que isso não é oportunidade? Será que isso daí não é empreender na dificuldade? Lógico que é. Ela identificou que um monte de gente estava desempregado, um monte de gente tinha carro na garagem que não podia mais usar. Por que não usar esses carros para poder, além de ganhar dinheiro, ajudar outras pessoas, economizar? A tarifa da Uber no começo era bem em conta, hoje ainda é competitiva, mas entrou outras empresas competindo com ela. Aí outras empresas entendeu a sacada dela e fez o quê? Ah, eu vou começar a copiar, que bacana a ideia dela. E se alguém te copiar na sua ideia, não se sinta ofendido, não. Muita gente se sente ofendido. Muita gente fica ofendida. Ah, fulano copiou a minha ideia. Ah, ciclano copiou a minha ideia. Gente, a ideia não foi você que teve? Beleza, isso quer dizer que está sendo validada aquela ideia. Que se você teve uma ideia que está sendo copiada, se você empreendeu, colocou e aplicou uma ideia no seu negócio, o seu concorrente copiou, não fica ofendido não. Porque se ele copiou, é porque ele viu a oportunidade. Se ele copiou, é porque ele viu que o que você está fazendo é certo. E nesse momento, ele validou a sua ideia, tá? Quando você vê que vários concorrentes seus copiam as suas ideias, eles estão validando aquela sua ideia. E faça com que os seus clientes propaguem que aquela ideia foi de você, que aquela ideia partiu daquele momento. Comece a colocar a sua marca nas suas ideias. Peça para os seus clientes propagar, peça para os seus clientes divulgar e automaticamente você começa a montar uma rede de relacionamento, uma tribo. Olha só que bacana, já pensou? É a mesma coisa que a Apple. A Apple ela montou uma tribo. Como que foi a tribo dela? O fone de ouvido. Todo mundo tinha fone de ouvido preto. Então, Samsung, Motorola, LG, todos eram preto. E a Apple montou o fone de ouvido branco. Então, todo mundo sabia que
aquele fone de ouvido veio da Apple. Beleza, o que aconteceu depois? Um monte de gente copiando. Mas quem foi a primeira pessoa a desenvolver, a se destacar no meio da multidão? Foi a Apple. E aí quem propagou isso foram os clientes da Apple, tá certo? Então, entenda que na dificuldade existe oportunidade. Você só precisa limpar os seus olhos e começar a olhar diferente. Começar a olhar com uma visão literalmente de oportunidade. O que eu posso desenvolver nessa crise? O que eu posso fazer para poder ajudar o meu cliente? Qual problema eu posso solucionar? Você pensando dessa forma, você começando a ver a crise como uma oportunidade, você vai criar, às vezes, serviço, às vezes você vai conseguir trazer um produto, e aí você vai começar a ver que algumas coisas que você vai fazer a diferença na vida do seu cliente. Quando isso transforma a vida do seu cliente, quando na crise você traz uma solução para ele, quando no problema você dá a solução, ele vai te olhar com outros olhos, tá? É fácil fazer isso? Gente, não é fácil fazer isso. Não vou falar para você que é da noite pro dia, mas uma coisa que você não pode desistir. Então, conheça bem o seu cliente, conheça bem o seu público-alvo, identifique o seu nicho e subnicho para você entender a dor. Olha só que bacana. Você entendendo tudo isso, você vai identificar a dor. Identificando a dor, você vai trazer a solução. Trazendo a solução, você transforma a vida do seu cliente. Transformando a vida dele, ele vai ser eternamente grato. E ele mesmo vai propagar o seu serviço, tá? Então, comece a olhar as dificuldades como oportunidade. E comece a pensar que quanto mais difícil está, maior será a solução. Para melhorar, tem que piorar, não tem como. Quando você olha assim, nossa, tá ruim, é a hora que você vai parar e você vai olhar e falar assim, tá ruim, mas tá ruim por causa disso, e eu posso trazer a solução nisso. Os meus momentos que eu mais me desenvolvi, tanto pessoalmente como empreendedora, como empresária, foi na dificuldade. Foi olhando para o meu negócio, foi olhando para mim e falando assim, tá ruim, o que eu posso melhorar? E de verdade, hoje eu agradeço a Deus por todas as dificuldades, por todos os problemas que eu passei. Porque se eu não tivesse passado por esses problemas, se não tivesse acontecido as dificuldades comigo, eu não teria evoluído. Eu teria me acomodado. E esse é um dos problemas dos empreendedores, ficar na zona de conforto. Muitas pessoas estão utilizando a crise atual para ficar na zona de conforto. Ah, não tenho como resolver, não tenho como ajudar, não tenho o que fazer. Tem sim. Sai da zona de conforto. Quantos empreendedores estavam no físico? Olha só, como que a crise tira as pessoas da zona de conforto. Quantos empreendedores que eu conheço, quantas lojas, quantos lojistas que eu conheço de moda evangélica que só trabalhavam no físico, que muitas vezes eu falei do online, muitas vezes eu falei que existe um outro mundo, que é esse mundo online, que tem outras oportunidades, e eles simplesmente falavam, não, tá bom do jeito que tá. Não, tá bom do jeito que tá. Tá bom eu aqui como físico, tá ótimo. E olha só o que aconteceu. Quem acatou as dicas que eu dei no passado, sair do físico e ir para o online, trabalhar nos dois jogos, trabalhar nos dois mundos, beleza, tá conseguindo relevar essa crise, tá conseguindo passar as ondas. Agora, quem tava no físico e agora tá indo para o online, tá apanhando. Tá apanhando feio. Por quê? Porque não é fácil. Você não aprende o mundo online da noite pro dia. Você primeiro acerta, erra, acerta. É um joguinho de erro e acerto. Para depois você começar a se acostumar, para depois você realmente entender como que funciona o mundo online. É totalmente diferente o online do físico. E aí essas pessoas elas estão se adaptando. O mais importante é que elas estão se reinventando. Muitas pessoas simplesmente se acomodou. Eu só sei fazer isso e eu só faço isso. Outras pessoas não, falam assim, olha, eu fazia isso, mas agora eu vou fazer isso. E estão se reinventando. E essa é a essência da crise. Da crise, sabe quando a gente fala da fênix? Que ela morre, né, vira cinzas e da cinza ela ressurge. E quando ela ressurge mais forte. A crise é isso na nossa vida. A crise, ela nos derruba, ela nos estraçalha. Mas quando a gente se levanta, quando a gente vai se reerguer da crise, a gente se levanta muito mais forte, com sabedoria, com entendimento,
com outra visão, outra percepção e identificando as oportunidades, tá bom? Essa é a mensagem, essa é o tema de hoje. Crise versus oportunidade. Escolha o que você quer ver. Se você quer ficar olhando só a crise, você só vai ver crise. Mas se você focar para a oportunidade, você vai ver os seus caminhos mudarem, você vai ver que vai abrir e a oportunidade vai surgir. Tá certo? Eu espero que de alguma forma essa live de hoje, esse vídeo, tenha te ajudado e ajudar você a abrir o seu olhar e você parar de ficar focando na dificuldade e focar na solução. Tá bom?